Está conosco hoje, irá trazer a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus ao nosso coração. Pastor André, por favor, Pastor André, pode vir até aqui, eu vou orar também por você. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Pastor André. Olha, irmãos, e está sendo filmado, mas eu vou dizer assim mesmo, viu? Cearense perde um amigo, mas não perde uma piada, né? Irmão, se eu tivesse uma cabeça bonita, eu era careca. Eu queria, assim, sabe, raspar minha cabeça, né? Se eu tivesse uma cabeça dessa, pode ter certeza, viu? Mas, Pastor André, amamos o Pastor André. Ele disse que eu tinha colocado ele de castigo ali, 5 anos sem vir aqui na nossa igreja, né? Faz muito tempo mesmo, né? Então, hoje, aprove a Deus nessa data. Ele está conosco para ministrar a palavra ao nosso coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar poderosamente a vida do Pastor André. Amém? Vamos, curve sua cabeça mais uma vez. Senhor, te damos graças, Senhor. Já louvamos o teu santo nome com o nosso corpo, com nossas palmas, ó Pai, com nossas canções, ó Pai, e com as nossas finanças, Senhor, também. Mas agora, Senhor, nós queremos te ouvir, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, com a nossa atenção, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para entender o que tu queres falar com cada um de nós, Senhor, e que possamos sair daqui com essa palavra no coração, Senhor, e colocarmos em prática, para que nós possamos nos tornar ainda mais firmes na rocha, Senhor, semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Eu quero te louvar pela vida do Pastor André, Senhor, que de bom grado, Senhor, se disponibilizou de estar aqui conosco, Senhor. Eu sei que tu já entregou ao teu filho, Senhor, uma palavra, Senhor, e que ele possa ter rapidez de raciocínio, Senhor, e que ele possa ser usado por ti, para a glória e o louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. A paz do Senhor, amados. Alegria revê-los. Alegria revê-los. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Gedaías, meu querido pastor Cristino, meu amigo de longas datas. Eu tenho o pastor Vicente como meu pastor. Quando eu saí da Confradesc, hoje eu estou na Confradesp em São Paulo, eu disse ao pastor Vicente que se eu não tivesse retornado para a minha igreja de São Paulo, certamente estaria aqui debaixo desses cuidados tão maravilhosos que é do pastor Vicente. Eu ali, durante os 12 anos que pastorei na Assembleia de Deus Montese, tive a oportunidade de, mesmo que de maneira indireta, porque o tempo era bem corrido, e o pastor Vicente, ele na verdade, ele não para muito assim não, sabe, irmãos? Ele é muito rápido, e as idas e vindas dele ali no administrativo da Assembleia de Deus Montese, na Confradesc, eram rápidas, mas a serenidade e a paz que ele passa, a tranquilidade, nos poucos momentos que tivemos oportunidade de falarmos alguma coisa, de conversarmos, sentimos realmente esse carisma, né, que o pastor Vicente, a humildade, a simplicidade que ele sempre passa. Gedaías certamente é a figura dele também, né? Trago aqui um abraço do meu pastor lá em São Paulo, da Assembleia de Deus Ministério do Ferreira, pastor Levi Libarino. Agora de manhã eu disse que estaria aqui, e ele pediu para que o senhor se sentisse abraçado por nós, pela Assembleia de Deus Ministério do Ferreira em São Paulo, e também pela Confradesp. Deus abençoe, pastor Ayrton, meu companheiro também, meu amigo, sua digníssima esposa. Tivemos também a oportunidade de convivermos algum tempo na Assembleia de Deus Montese, que foi a minha maior história aqui no estado do Ceará, né? 12 anos que nós estamos no Ceará, 13 anos e 12 anos todos na Assembleia de Deus Ministério do Montese. Então, fico feliz de ter aqui amigos. Pastor Cid, um grande companheiro também. Temos muitas oportunidades de estarmos presentes com ele ali na igreja, na Pajuçara, pastor Gessé Ramos. Deus abençoe, pastor Cid.
certamente você está debaixo de bons cuidados, viu? Fique bem pertinho do pastor, que o segredo da vitória está pertinho do chefe, tá? Meus amados irmãos, quem trouxe Bíblia nessa noite, abra sua Bíblia, por gentileza. Se eu esqueci de falar alguém ou de citar alguém, me perdoe. A gente vai ficando velho, os cabelos vão indo embora, e aí a gente vai começando a ficar meio dislexo, né? Realmente, pastor Gedaías, Deus dá cabelo para quem tem cabeça feia. Deus dá cabeça bonita para careca. Eu louvo a Deus. Cadê os carecas aí? Tem careca aí no meio? Olha, ó. Nós vamos dominar o mundo, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz que em terra de gente que tem cabelo, careca é rei. Estamos reinando. Quem trouxe Bíblia, abra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, e o verso de número 38. Glórias a Deus. O segredo da pregação está todo no tecladista, viu, irmãos? Se o tecladista quiser fazer você chorar ali, ele dá uma menor, tá certo. Se ele quiser fazer você ficar mais agitado aí, pentecostal, ele dá uma nota maior ali, a gente começa a tudo falar em mistério. Então eu vou jogar a responsabilidade hoje da palavra para o tecladista, é o tangedor. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 10 de Lucas, verso de número 38. Pesa-me uma grande responsabilidade pregar aqui diante de tantos hermeneutas que eu estou vendo aqui, né? Muitos pregadores, exegetas, meus pastores, mas já pego-me na graça aqui esta noite. Versículo de número 38. Sim. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, chamada por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, em algumas Bíblias a tradução está prostrando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos afazeres. Em algumas Bíblias está serviços e outras está em atividades. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Em algumas Bíblias está boa parte, ao qual nunca lhe será tirada. Queridos, vamos entrar na palavra propriamente dita. O tema é bastante sugestivo, e eu acredito que essa mensagem se encaixe de maneira eficaz no tema para a conferência de obreiros, porque fala de unidade, fala de unção e de conquista. Dentro desse texto nós vemos unidade ou a ausência da unidade. Nós vemos a unção, e também nós vemos 12. a conquista. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma simplicidade, mas existem algumas verdades que precisamos discorrer essa noite, porque a verdade é que Jesus não tinha o costume de entrar na casa de ninguém. Jesus era um evangelista de praça, ele era um evangelista de rua. Jesus era um evangelista no meio das multidões. Em momentos esporádicos nós vemos ele em algum tipo de visita particular, dentre as quais podemos destacar aqui algumas casas que ele entrou.
Ele entrou na casa de Jairo para fazer um milagre específico. Ele entrou na casa de Zaqueu para fazer uma obra específica. Ele entrou em algumas casas, mas dentre as casas que ele entrou, a casa de Pedro e tantas outras, nenhuma casa nós vamos ver uma revelação como esta casa nós vemos. Nós vemos nesta casa Jesus, ele revelando para nós dois tipos de obreiros que temos na igreja. Porque quando a palavra ela relaciona a casa, ela está falando de igreja. E quando a palavra ela relaciona duas figuras dentro do contexto, ela está falando sobre a divergência ou a diferença entre duas pessoas que estão dentro da casa, dentro da igreja. E Marta, ela é a figura do crente que trabalha, do crente ativista. E nunca se ouviu tanto, e nós assembleanos sabemos muito bem o que é isso, o ativismo nos nossos dias. E isso é bom, é importante, mas também é perigoso, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo confuso. Estamos vivendo em uma crise de identidade, em uma crise existencial dentro da própria casa, dentro da própria igreja. E não obstante isso, nós acabamos de passar por uma quarentena, onde tivemos que ficar, aleluia, mais isolados dentro da nossa casa. E quando só fomos soltos da quarentena, muitos de nós não soubemos nem como fazer para voltar às atividades como eram antes. Alguns voltaram e outros não tiveram o mesmo fim. Mas a verdade é que nós estamos diante de uma situação que precisa ser observada. Porque de um lado nós temos Marta, e vocês já devem ter ouvido essa mensagem diversas e inúmeras vezes, que é uma crente envolvida, um obreiro envolvido ativamente com a obra de Deus. E por outro lado nós temos Maria, exemplificando uma adoradora na casa de Deus. Nós vamos ver que Marta está preocupada mais em agradar, está preocupada mais em fazer, está preocupada mais em ser, aleluia, exemplar, está preocupada mais em fazer para ser, aleluia, elogiada, ou para ser talvez, aleluia, glorificada, para ser talvez reconhecida. Porque quando ela chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se dá conta de que enquanto eu estou trabalhando, a minha irmã está aí sem fazer nada, diga para ela fazer alguma coisa. Os irmãos observam que a falta, aleluia, de espiritualidade, porque ela se envolveu tanto com o trabalho, tanto com o serviço, que passou a perder o foco do verdadeiro objetivo do serviço. Ela não sabia mais por que estava trabalhando, ela estava trabalhando porque ela queria agradar. E nós não podemos trabalhar para agradar, nós precisamos trabalhar para adorar, para glorificar, para exaltar o dono do trabalho. Nós não podemos nos perder no meio do trabalho. Cantar é bom, pregar é bom, chegar cedo na igreja é bom, mas não tem coisa melhor do que adorar a Deus. Quando Marta abriu a casa e recebeu Jesus, ela recebeu a maior celebridade da existência. Certamente poderíamos aqui, aleluia, tentar salvar ela com uma meia-culpa, dizer: Marta, realmente
entendeu o significado, a relevância daquele convidado. Então ela correu para trabalhar, para fazer a casa ficar bonita, para fazer uma comida boa, para deixar tudo pronto, porque ela sabia o valor que tinha quem estava lá. Poderíamos dar uma meia-culpa para ela, mas a verdade é que existe uma arrogância mais em quem trabalha muito do que quem adora. Muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo e estamos agradando a Deus, quando na verdade estamos mais preocupados em não errar, estamos mais preocupados em não falhar, estamos mais preocupados em não fracassar, estamos mais preocupados em não decepcionar. E aí a gente começa a se cobrar, e essa autocobrança faz com que a gente esqueça um detalhe simples no meio do trabalho, que é adorar aquele que nos chamou para o trabalho. A Marta chega para Jesus cheia de moral. Parece que eu vejo ela dizendo: quem te trouxe, quem abriu a porta fui eu, a casa é minha, quem manda aqui sou eu. O Senhor está aqui porque eu abri a porta para o Senhor entrar. Maria não deveria estar fazendo aí o que ela está fazendo. Então eu gostaria que o Senhor, parece que eu vejo Marta com tanta moral, que perdeu, aleluia, o senso de que quem estava na casa dela era Jesus, e ela começa a querer ensiná-lo a trabalhar. Diz: por que o Senhor não manda ela fazer alguma coisa? A verdade é que enquanto, aleluia, você está adorando, tem gente incomodado com a maneira que você está adorando. Eu sou pastor há alguns anos, e quantas vezes ouvi alguém vir até mim e dizer: pastor, só eu faço. Pastor, o senhor não vai falar nada com a irmã Ciclana, Beltrano, só tem que fazer uma escala, porque olha, só eu trabalho nesta igreja. Enquanto eu trabalho, a irmã fulana faz isso. Quem não adora só sabe apontar erros e defeitos dos outros. Quem não adora não percebe quem está adorando. Quem não adora não entende o que você está fazendo. Quem não adora, amado, encontra motivo para reclamar. Quem não adora está o tempo todo dizendo que está doendo, que não aguenta mais, que não dá. Até quando? Mas quem adora está fazendo a obra com alegria, está fazendo a obra com gratidão, está fazendo a obra com glória, e a presença de Deus é constante na vida dele. Quem está trabalhando vai receber mérito, mas quem está adorando vai receber glória. A verdade é que quando nós trabalhamos demais, nos enfadamos mais, e quem adora recebe de Deus instruções para trabalhar menos, para fazer com mais qualidade. Porque a verdade é que para fazer, quem é pedreiro aqui sabe, e eu sei disso porque eu não sou. E a grande maioria das igrejas que pastorei no interior, eu fazia mais atrapalhar do que ajudar. E algumas vezes os meus obreiros diziam: pastor, vá para casa, pastor, por favor, vá-se embora. Eu dizia: por que, meu filho? Porque o senhor está atrapalhando aqui, pastor. O senhor não sabe fazer nada, e o senhor só fica para um lado e para o outro aqui, e nós queremos trabalhar. E eu tinha um obreiro muito bravo, que era o irmão Francisco, zangado. E os irmãos tinham mania de chegar no meio da obra para ficar todo mundo conversando lá. E ele botava, enxotava todo mundo para ir embora. Dizia: vão-se embora. Dizia: pastor, não deixa esse pessoal vir aqui mais não, porque aqui a gente não precisa de quantidade de gente não, a gente precisa de qualidade. Com 2 aqui a gente faz o que 10 não faz. A verdade é que a obra de Deus, ela é feita com unidade, e aqui não tinha unidade, porque uma estava numa sintonia e a outra estava em outra frequência. Uma estava ligada no céu e a outra estava ligada nas coisas da terra.
Uma estava ligada em fazer para pessoas verem, a outra estava ligada em fazer só para Deus ver. Uma estava ligada, aleluia, para agradar no cotidiano, a outra estava ligada para agradar na eternidade. Aleluia. Nós temos que observar que independente do trabalho que nós fazemos, devemos fazer isto para a glória de Deus. A Marta, irmão, eu poderia tirar lições aqui, pastor Vicente, a noite inteira. Ela chega para a gente e diz assim: ó, o senhor não pode fazer nada, peça para essa mulher fazer alguma coisa. Ela está com inveja da irmã dela, porque quem não ora, quem não adora, tem inveja, não suporta ver o sucesso. E sucesso ministerial só se encontra aos pés de Jesus. Quer ter sucesso? Os pés de Jesus. O nosso fracasso e o nosso sucesso são medidos pelas nossas escolhas. Marta escolheu ficar trabalhando, enquanto quem estava lá já não queria saber do trabalho dela. Estava lá porque estava querendo adorar, ser adorado. E Maria entendeu o mistério e correu para os pés dele, não falou nada, se jogou e começou a chorar. E enquanto ela chorava, ele pregava, ela ouvia a palavra caía dentro do coração dela. E Marta estava zangada lá, correndo para um lado e para o outro, atribulada. E o próprio Jesus é que vai descrever os defeitos dela. Jesus diz: você está tão atribulada, você está tão envolvida, você está tão embaraçada. Para um pouco, minha filha. Enquanto você está trabalhando aí, ela está adorando aqui. Olha, Marta, você está achando que tem razão? Ela achou que Jesus ia dizer para ela: maravilha, minha filha, trabalhou bonito, estou feliz, a comida estava boa. Talvez ela até chamou Jesus para o canto, né? Senhor, vem só um minutinho aqui, eu quero dar uma palavrinha com o senhor. Minha irmã não fez nada, o senhor não vai falar nada para ela não, porque eu estou aqui me acabando. Talvez ela queria que Jesus desse aplausos para ela. E às vezes nós fazemos e queremos receber, porque o ser humano está em nós, isso está dentro de nós, o senso de querer receber em troca. Aí Jesus olha para ela e diz: espera aí, você está errada. Olha Jesus reprovando alguém que estava trabalhando. O que me diz que nem todo trabalho é aprovado. Os bois iam, aleluia, cambaleando e iam tropeçando nos outros, porque a arca ficou desequilibrada. E alguém foi tentar pegar a arca. Uma boa atitude, sim ou não? Para não deixar ela cair no chão. Sabe o que aconteceu? Eles morreram. Quem tocou na arca para ajudar a arca, morreu. Nem todo o trabalho que você está fazendo talvez está sendo aprovado por Deus. Por quê? Porque alguns trabalhos não estão vindo com glória para Deus. E o obreiro de valor é o obreiro que escolhe adorar. É o obreiro que diz: eu vou cantar, mas vou cantar para a glória de Deus. Eu vou pregar, mas eu vou pregar para a glória de Deus. Vou passar a manhã toda preparando uma mensagem, depois vou ajoelhar e vou orar, vou pedir a palavra ao Senhor, vou perguntar se é essa mesmo que Ele quer que eu pregue, vou deixar mais uma outra na agulha, vou orar mais um pouquinho antes da pregação, eu vou ficar em espírito de oração, eu vou cantar, mas antes eu vou pegar meus CDs, vou pegar meus playback, vou ficar lá em casa cantando, vou ensaiar, vou fazer bonito o músico, eu vou preparar, vou tirar umas notas diferentes aqui, eu vou passar o dia me preparando, está adorando a Deus, porque a adoração não começa aqui na igreja, a adoração começa em casa. Aqui é lugar de você receber, aleluia, do Senhor, a palavra que Ele que Ele desferiu a Maria. Ele disse: Marta, o que você está fazendo, você recebe aqui, mas o que Maria está fazendo, ela receberá lá do céu, porque dela ninguém poderá tirar. Ele está falando de valores eternos.
O problema é que nós ficamos tão envolvidos com esta terra. A igreja do século 21, permitam-me por gentileza, porque eu sou do século 20. Olha, foi quase ontem. Eu sou nos anos 80, assembleiano raiz. No meu tempo as irmãs usavam saia e usavam uma nágua debaixo da saia. Quem lembra da nágua, levante a mão. Eita. Depois passaram a usar só a saia. Agora só estão usando a nágua. Não vou doutrinar não, que o doutrinador é o pastor. Mas a nossa postura também adora. Não adianta passar o dia todo ouvindo músicas do mundo lá fora e depois querer louvar a Deus e ainda falar em línguas estranhas aqui na igreja. Não adianta passar a semana todinha assistindo Netflix, depois vir para o culto aqui. Não que não deva assistir, mas a semana toda, será que tem outra coisa para fazer? Não, você precisa administrar melhor o teu tempo, porque senão seu trabalho não vai ter qualidade. E o Senhor não reconhece trabalho sem qualidade. Ou você pode trabalhar pouco, mas trabalhar com qualidade, do que não fazer. Alguém chegou para Spurgeon e perguntou para ele: quantas horas você ora? Ele disse: eu não me lembro de orar 5 minutos, mas não me lembro de ficar 5 minutos um dia sem orar. Não é o tempo, é a qualidade. Maria está fazendo coisas aqui. Aliás, Marta está fazendo coisas aqui, porque ela está preocupada com aqui. Ela é Maria, ela é um tipo de saduceu. Poderia até para esse lado aí. Enquanto Maria talvez fosse uma farisaica. Por que farisaica, pastor? Porque embora a gente ache pejorativo fariseu, mas o fariseu que se encaixa melhor com o crente, porque eles são bem crentes. Eles eram dizimistas, eram piedosos, eram de culto, estavam na igreja todo dia. Por isso que eles eram tão chatos, que eles achavam que era melhor que todo mundo, porque fazia melhor, fazia mais, e reclamavam. Só que estavam vazios por dentro. A diferença era essa. Os saduceus só se preocupavam com aqui e agora. E Marta está preocupada em só fazer para agradar ele naquele momento. Olha que coisa interessante. Olha a lição que essa mensagem dá para a gente aqui, ó. Maria está preocupada com uma coisa eterna, enquanto Marta está preocupada em uma coisa que ela vai voltar a fazer amanhã. Ela fez comida hoje, vai fazer amanhã de novo. Ela arrumou a casa hoje, amanhã vai arrumar de novo. Mas Jesus chega para Marta e diz: Maria escolheu a melhor parte, que nunca mais ela vai precisar se preocupar. Jesus garante para ela a conquista. Jesus disse: ela conquistou, você fracassou. Mas até a palavra de Jesus para Marta é um conclame. Jesus está ensinando uma lição a Marta. No capítulo 11 ele ainda vai continuar ensinando. Ele insiste. Se fosse eu, pastor Ayrton, talvez já tinha desistido daquela moça. Minha filha, tu é crua, não tem condição não. Tu não entende nada das coisas espirituais. Senhor, mas meu irmão vai recitar no último dia. Não, minha filha, fique tranquilo, está dormindo. Como é que está dormindo? Está fedendo? Não interessa, minha filha, vai sair de lá de dentro, que quem está aqui sou eu. Mas Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu não te disse eu que tu creres, verás a glória de Deus. Então Marta, ela era desse jeito, ela era física. Ela não se preocupava com coisas eternas. E aqui eu quero conclamar a igreja essa noite, pelo amor de Deus, que essa pandemia sirva de lição para nós. Que essa quarentena que Deus nos levou para casa sirva de lição para nós.
Deus está dizendo que a maneira que estamos conduzindo no Evangelho não está totalmente certa e que precisamos rever os nossos conceitos. Ou a igreja adora, ou a igreja vai fracassar, ou o crente adora, ou o crente não terá força, porque a luta virá mais forte, as guerras irão crescer, haverá mais perseguição, não vai melhorar a igreja. Não conte com isso, não conte. A igreja vai ficar mais crente diante de tribulações, porque a palavra nos garante que a igreja brilha nas trevas. Foi só uma preparação. Quem organizou essa pandemia, quer seja política ou não, ele fez um teste. Ele disse: conseguimos botar a igreja para casa, fechamos as portas, já sabemos quantas pessoas podemos mandar para casa. Eles têm controle. Não estou aqui sendo um tolo para ficar a nova ordem mundial. Não, senhor, estou falando de Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que quando houver tribulação, pestes, terremotos, que a igreja fique preparada. A igreja não vai subir trabalhando, a igreja vai subir adorando. Trabalho é importante, eu não estou aqui isentando você do trabalho, mas o obreiro precisa aprender o senso de adorar. Há 2 anos eu tomei essa decisão. Cheguei ao meu pastor, e eu vou dizer aqui porque eu não sei, que quem me conhece sabe que eu fui muito ativo na igreja. Está aqui meu presidente, sabe que lá na Assembleia de Deus Montese era o pastor Andrezinho correndo para um lado e para o outro. Eu não sei nem de onde eu tirei tanta força para tudo. Cheguei um momento que eu não estava mais conseguindo adorar. Estava trabalhando muito, mas não estava mais adorando. Estava preocupado em agradar e não desapontar. Deixa comigo, pastor. Deixa comigo, pastor. E comecei a abraçar. E eu toco, eu canto, eu dirijo, eu faço um texto. Eu sentava no púlpito e via todo mundo, Senhor, e as lágrimas descendo, e o povo adorando e falando em línguas estranhas. E eu dizendo: e eu, Jesus? Jesus disse: você precisa adorar. Eu disse: mas não dá, Senhor, porque eu tenho que fazer o trabalho. E Deus disse: então dê um jeito, se vira, cuida, como diz o cearense. Chamei a minha família e disse: vamos parar, porque precisamos voltar a adorar. O meu trabalho está sendo feito, eu estou agradando, mas não tem qualidade no mundo espiritual, e eu preciso voltar a adorar o meu Criador. Minha pregação estava diferente, o louvor estava diferente, que agora eu era maestro de banda, estava cuidando de orquestra. Aí você tem que ter uma qualidade maior, uma preocupação maior. Enquanto você chega na igreja às 7 horas, eu chegava na igreja 4, 3:30. E aí eu comecei a adorar. Eu pedi ao meu presidente, disse: pastor, preciso de 2 anos. Mas você é doido? Eu digo: preciso. Vou refazer o caminho, preciso refazer. E vocês não sabem o prazer, a alegria que é você chegar e sentar aí no fundo da igreja, sendo pastor. Pastor sabe como é que é isso. E alguém diz: pastor André, vem pregar aqui. Não, só vim para adorar. Estou com a minha família aqui, ó. E o pregador pregava e a lágrima descia. E o cantor cantava e eu chorava, levantava a mão, batia palma. Estou fazendo isso. Eu entrava no meu carro, a presença do Criador entrava dentro do carro. Daqui a pouquinho eu não conseguia nem dirigir, parava no canteiro e começava a falar em línguas estranhas. Eu disse: oh Deus, está tão bom. E vou dizer para vocês, está tão gostoso que eu estou até com medo de pastorear de novo. É sério. Toda hora: pastor André,
uma congregação ali, uma igreja lá. Não, senhor, tá bom aqui, deixa por enquanto. Daqui a pouco Jeová me bota de novo no negócio. Vai estar tão bom nos pezinhos dele aqui. Estou falando do ativismo. Isso aqui é um relato pessoal meu. Eu estava precisando parar um pouco com as atividades, com o trabalho excessivo e voltar a adorar a Deus. Jesus chega para Marta e diz: Marta, você está errada. Você está tão ocupada que você perdeu a visão espiritual. Olhe para o teu irmão e diga: se desocupe. O mestre está te chamando para o pé. Diga: os pés dele, corra para lá. Foi um convite que Jesus fez para Marta. Jesus está dizendo: Marta, você está errada, vem para cá. Para de bater boca, para de discutir, Marta. Para de ficar brigando por posição. Para de se preocupar se as pessoas estão vendo, se estão gostando, se achou legal, se deixou de ser legal. Para de achar que você é mais importante quando alguém bate palma para você. Você é importante quando ninguém está te vendo. Você é importante quando ninguém está assistindo você fazer. Você é importante quando você está de joelho dobrado. Você é importante quando você está em oculto. Porque a palavra diz que se você quiser receber a bênção, tem que entrar no quarto em secreto e orar em secreto. E em secreto vosso Pai te responderá. O segredo é o segredo. A igreja está precisando hoje, nos nossos dias, adorar mais. Que eu vejo correndo, a gente corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro. Vamos abrir igreja, vamos abrir igreja, vamos abrir trabalho, vamos abrir trabalho, vamos abrir igreja. A gente abre igreja e às vezes pela falta de um obreiro, a gente bota às vezes um obreiro lá, e o trabalho não cresce, e a obra não desenvolve. Por quê? Porque nós não botamos um adorador. Eu consagrei um bocado de obreiro que me deu dor de cabeça. Eu consagrei um que me bateu. Eu disciplinei ele, ele me deu um soco. Foi. Ele estava em pecado, eu descobri, disciplinei. A mulher dele disse: pastor, disciplina esse miserável. Eu disse: você tem certeza? Ele disse: tenho, que conhece sou eu. Pode disciplinar. Chamei ele para conversar e disse: o senhor está disciplinado. Não dá para o senhor continuar à frente do trabalho. Ele me pegou lá fora da igreja e me meteu-lhe uma bolacha. E eu que consagrei ele. Vocês imaginam a frustração para mim? Criei uma cobra para me morder. Fracassou. E eu não tenho alegria em dizer. Desviou-se do evangelho. E alguns anos depois ele me ligou e disse: pastor, eu queria pedir perdão ao senhor, porque naquele tempo eu não soube valorizar o que Deus te usou para fazer na minha vida. Estou voltando para a igreja agora, pastor, e vou recomeçar do zero. Mas não poderia deixar de pedir perdão ao senhor, porque eu lhe machuquei. Eu disse: eu lhe perdoei no dia que você me bateu. Porque pastor não é para ter raiva de obreiro, nem de membro. Eu vejo às vezes alguém chega para a gente e diz assim: pastor, não vou fazer nada não. Ó, se o senhor não fizer, tem 10 aí que já está pronto para vai embora. O senhor precisa tomar uma decisão. E o pastor diz: deixa Deus trabalhar. Pastor, fale alguma coisa. Calma, rapaz. Pastor, resolva. E é engraçado que quem pede para você fazer isso, quando está na mesma situação, pede misericórdia. Ai, pastor, me ajuda, eu vou morrer. Pastor, não deixa eu morrer não, pastor, me ajuda. É, meu filho, mas no dia que você viu o irmão cair lá, a primeira coisa que você fez, pedir para mim fazer alguma coisa com ele. Estou falando de adoração. Quem adora não tem tempo para ficar olhando as coisas que os outros estão fazendo. Quem adora não pode ficar observando o defeito dos outros, porque quem está adorando, aleluia, está ligado com o céu. Quem está ligado com o céu desliga daqui da terra. E
tudo que acontece é para a glória de Deus. Quem trata é Deus, o pastor que colocou foi Deus, é Ele que é o líder. Se fosse eu e você, então era eu e você que estava na frente. Deixa Deus trabalhar, deixa o pastor fazer a obra. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos pegar essas duas lições aqui esta noite. A de Marta, para nós não fazermos da maneira que ela fez. Ela ficou mais preocupada em agradar a Jesus aqui na terra do que agradar no céu. Maria disse: não posso perder essa oportunidade. Jesus está na casa, eu não vou deixar ele embora sem primeiro dizer o que eu sinto por ele. E ela se joga aos pés de Jesus, e ela chora, e ela adora, e ela glorifica. E Jesus disse: eu já recebi, minha filha, ninguém vai tirar de você. Quem crê nesta noite que está recebendo a conquista de Deus, quem adora, aleluia, recebe conquista. A aprovação do Senhor é a nossa maior vitória. Eu prefiro que Jesus diga: estou me agradando de você. Eu já ouvi algumas vezes. Confesso que esses dias eu estou até com saudade de ouvir levantar um profeta e dizer: eis que te digo, meu servo, estou me agradando de ti. Não é bom? Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Hã? É bom demais. Mas para Deus se agradar da gente é simples. Irmãos, a palavra que eu estou pregando é cristocêntrica. Eu poderia falar uma palavra aqui cheia de hermenêutica para vocês. Poderia ter preparado aqui uma mensagem catedrática para vocês. Eu dou aula de teologia. Poderia preparar. Mas nós estamos num momento emergente. Nós precisamos de uma palavra que fale do contexto que nós estamos vivendo hoje. Não tem segredo. Ou adora, ou é ativista. Ou você está em atividade só, ou você está adorando. Não tem lugar para duas coisas na igreja. Quem adora muito trabalha com qualidade, menos, mas com qualidade. Senhor, eu estou correndo para um lado, eu estou correndo para o outro. Maria não quer fazer nada. O Senhor já viu o que eu fiz? O Senhor já viu o que eu fiz? Fez errado. Se você entendesse o que eu quero, você estava aqui nos meus pés, não estava correndo para um lado e para o outro, que nem uma barata tonta. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: Marta, Marta. Ele está dizendo: acorda, mulher. Está dizendo: mulher, você está fazendo errado. Olhe para o teu irmão nessa noite carinhosamente. Isso é coisa de pregador doido. Obedece o profeta, que a última que obedeceu nunca faltou nem a farinha na panela dela, nem azeite na botija. Diga para ele assim, ó: precisa parar e voltar a adorar. Cadê os adoradores aqui esta noite? Quando você adora, Deus faz milagre. Quando você adora, Deus salva teu filho. Quando você adora, Deus trabalha na vida do teu esposo. Quando você trabalha, Deus unge o teu ministério. Quando você trabalha, Deus separa você para o trabalho. Quando você trabalha, quando você adora, aliás, o Senhor Deus opera milagres na tua casa, na tua família. Quando você adora, o Espírito Santo age dentro do teu viver. As portas se abrem, as algemas se caem por terra. Esta noite o Senhor está dizendo: se você adorar, eu vou te libertar. Se você adorar, eu vou te encher. Se você adorar, eu vou te ungir. Se você adorar, eu vou abrir porta. Sabe que as portas estão fechadas porque você está precisando adorar. Em vez de reclamar que nem Marta adora, em vez de ficar falando adora, abre a tua boca para adorar, porque as portas do céu estão se abrindo para você. Curve a sua cabeça esta noite. Aleluia. Quem adora tem garantias. Adoração é um celeiro que você está enchendo. Andar sub, andar a Quando Deus nos mandou para casa na quarentena, Deus estava dizendo: você está perdido, você está errado. Senhor, mas e agora eu vou fazer o quê? Não tem igreja. Pastor, cadê o culto? Cadê a doutrina? Cadê a escola bíblica? Cadê a Santa Ceia? Deus está dizendo: você está perdendo tempo. Sabe o que Deus fez? Deus mandou a gente para casa. Ele chegou para Jairo e disse: Jairo disse: Senhor, minha filha está morta. E Jesus disse para Jairo: vou na tua casa. Jairo, vou na tua casa.
A mulher chegou para o profeta e disse: Eliseu, meu marido era teu servo, morreu, e aí? Faça algum milagre. Ele disse: não, vá para casa. Deus mandou você para casa. Isso que eu estou dizendo, não, Senhor. Deus mandou você para casa. Sabe por quê? Porque Deus queria te ensinar o conceito de adoração. Deus quis te ensinar que a adoração não é feita em quatro paredes da igreja, que esse lugar aqui é feito, aleluia, para nós virmos congregar, para a unidade da igreja. Mas Deus está dizendo para você que o culto não começa aqui, o culto começa lá, porque a tua casa é o lugar, é o ambiente, é o teu cotidiano, é onde as guerras são travadas, é onde as lutas são vencidas, é onde você tem os seus problemas, é onde você tem as suas dificuldades, é lá que a tua adoração é melhor. Aqui vem todo mundo bonito, ajeitado, roupa boa, sorriso, Pai do Senhor, todo mundo tem. Irmãos, é impossível saber quem pecou aqui hoje, porque eu olho para vocês e vocês são impecáveis, mas em casa é diferente, porque em casa a gente está lutando com o nosso eu, com as nossas vontades. Aqui a gente lê a Bíblia porque precisa, é obrigado a ajoelhar, levanta, todo mundo levanta. Levanta a mão para cima, todo mundo levanta. Mas adorar, adoramos. Abre a Bíblia, abrimos. E em casa, vai jejuar, a comida está sendo feita na cozinha. E a gente passa o dia todo sem comer, mas o dia que a gente está em casa jejuando, é uma tribulação. Orar em casa é difícil, é ou não é? Fazer culto familiar em casa não é difícil? Deus falou: vai para a quarentena para casa, eu quero vocês fazendo culto familiar em casa. Quando voltar, volte adorando. Eu entendi assim, não sei se vocês entenderam, mas Deus nos mandou para casa. Foi Deus, foi o governador, foi o presidente, foi o prefeito. O crente não está diante de nenhuma democracia humana. Estamos teocraticamente governados pelo Senhor que criou os céus e a terra. A nossa carta magna é a palavra de Deus, e nós somos geridos e gerenciados pelo Espírito Santo. Quem nos mandou para casa foi o Espírito Santo. E Ele nos trouxe de volta para testar, para saber se nós estamos realmente prontos para adorar. E esse lugar é lugar de adoração. Não é lugar para cantar, não é lugar para pregar. A gente utiliza o púlpito para pregar, para cantar. Aqui é lugar para sacrificar, oferecer, adorar, para orar. Aqui é o lugar que a gente vem para agradecer o que acontece no nosso dia a dia. Vou para o culto hoje, para quê? Vou para agradecer a Deus pelos livramentos, pela vitória, pelas bênçãos. Eu não vou pedir nada lá hoje, eu vou para o culto só para receber. E quando a gente vem para a igreja, na maioria das vezes a gente vem para a igreja e o pregador dizendo: receba, 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 oh! Quando na verdade nós viemos para a igreja foi para dar. O lugar que nós estamos inseridos aqui esta noite foi criado para entregar, se prostrar, render-se. Senhor, eu estou aqui diante de Ti, não quero nada, eu já ganhei. Tudo que eu preciso o Senhor já me deu na cruz do Calvário, conquistei já lá. Eu só vim aqui para Te pedir que o Senhor continue na minha vida. Eu vim para Te adorar. Então curve a sua cabeça esta noite em nome de Jesus. O Senhor disse para aquela mulher, Senhor, que o lugar de adoração não seria nem no monte aqui ou no outro monte acolá, mas que os verdadeiros adoradores Te adorariam em espírito e em verdade. E o primeiro princípio para ser um obreiro eficaz, para ser um obreiro, Senhor, de fato, ó Pai querido, aprovado, é que ele seja um grande ou um verdadeiro adorador. Adoração é, Senhor, um dos requisitos mais importantes para a vida de um obreiro e de uma obreira. E nós pedimos a Ti esta noite, Senhor, que o espírito de adoração que está em Isaías capítulo 11, que o espírito de adoração, Senhor,
que Ele seja derramado sobre nós, que nós possamos aprender a Te adorar como nós precisamos, ó Deus. Nós aprendemos aqui esta noite, ó Deus, a simplicidade daquela mulher naquela casa. Ela só se jogou aos Teus pés e recebeu, ó Pai querido, a Tua aprovação. Senhor, eu quero convidar a igreja esta noite a parar um pouco, parar de correr para um lado e para o outro nas suas atividades cotidianas, se preocupar com a faculdade, se preocupar com o carro, se preocupar com a casa, se preocupar com os filhos, se preocupar com tudo, quando na verdade a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos lançar tudo isso ao Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós, Senhor. Andamos ansiosos, ó Deus, crentes com crises de pânico, Senhor, com ansiedade, tomando um remédio controlado, Senhor, porque estão trabalhando para um lado e para o outro, correndo, preocupados com o futuro aqui na terra, com tanta coisa, e nós estamos esquecendo do céu, Senhor. Muitos de nós não estamos mais atentando para o céu, passamos a perder, Senhor, o foco, Pai, dessa jornada final, porque nós estamos, Senhor, caminhando, nós estamos marchando, Senhor, para a eternidade, para o céu, e nós precisamos voltar, Senhor, a desejar o céu, porque quem deseja o céu adora. Nós precisamos voltar a adorar a Ti, Senhor, da maneira que o Senhor merece, que nós estamos Te adorando, mas nós talvez não estamos adorando da maneira que o Senhor merece, Senhor, e nós precisamos adorar o Senhor, ó Pai, e a adoração envolve entrega, renúncia, sacrifício. E esta noite eu convido, Senhor, a cada um dos Teus servos aqui esta noite, a voltar a sacrificar, Senhor, a voltar a renunciar, Senhor. A Tua palavra diz: negue-se a si mesmo. A cruz é o nosso maior objetivo de adoração. Precisamos olhar para a cruz, Senhor. Precisamos voltar a olhar para a cruz, Senhor, porque a cruz, Senhor, é a nossa maior conquista. Precisamos de unção, Senhor, porque a unção traz unidade, a unção traz renovo, a unção traz libertação, Senhor. E eu peço nesta noite, vai quebrando as algemas, as amarras, as correntes, as cordas, fechando a sepultura, tirando os embaraços, os empecilhos, Senhor. Eu profetizo esta noite, oh Espírito Santo, se nós adorarmos como o Senhor merece, se adorarmos como esta mulher nos passou o exemplo esta noite, o Senhor nos dará vitórias e conquistas, Senhor, e essas conquistas serão conquistas que ninguém poderá tirar de nós. Por isso eu profetizo, Senhor, na vida dos filhos e dos filhos dos Teus filhos. Eu profetizo as melhores faculdades. Eu recebo do Senhor esta noite esta palavra. Eu profetizo, Senhor, o magistrado na vida dos filhos dos Teus filhos. Eu profetizo, Senhor, gerências, administrações. Eu profetizo engenharias, medicinas, Senhor. Eu profetizo, Senhor, direitos. Eu profetizo, Senhor, na vida dos Teus filhos legislativos, ó Pai, executivos aqui na Tua casa. Eu profetizo, Senhor, melhores casamentos. Eu profetizo, Senhor, melhores casas, Senhor. Eu profetizo famílias bem estruturadas. Eu profetizo, Senhor, porque quando adoramos, o Senhor assume o controle da nossa vida, do nosso futuro. Eu profetizo, Senhor, na vida de cada servo Teu aqui esta noite, ó Deus, de cada obreiro, de cada obreira, que se ele fizer a obra do Senhor adorando o Senhor cuidará de todo o resto, o Senhor cuidará de todo o mais. Receba nesta noite o controle de Deus na sua vida. Que a partir de agora, você que é obreiro, você que é obreira, você que é mulher de Deus, homem de Deus, você a partir de agora será um novo adorador. Você será, aleluia, um novo adorador, porque o Senhor Deus está te ajudando. Deus vai orientando agora, Senhor, vai dando a ele, Senhor, a estratégia, para ele começar a recolocar, organizar, Senhor, o trabalho, Pai.
o ativismo na vida pessoal, porque o ativismo lá fora atrapalha aqui dentro, Senhor. Ó Deus, eu te peço nesta noite, tira todo o embaraço, tudo aquilo que não for para a glória do Senhor, retira. Tudo aquilo que não for para te adorar na vida dele, que for para impedir, que for para afastar, que for para atrapalhar, que o Senhor esta noite venha remover, que o Senhor esta noite venha retirar, que o Senhor esta noite venha colocar por terra, Senhor. Não se preocupe, aleluia, a lágrima vai passar, mas Deus sabe o que é melhor para você, então Ele vai tirar aquilo que não presta, porque Ele quer você adorando, Ele quer você glorificando, Ele quer você servindo a Ele. Eu oro nesta noite, Deus, e entrego cada obreiro, cada obreira, cada líder nesta noite nas tuas mãos. Nesta casa está a liderança sendo representada por cada servo teu, cada serva tua. E eu ministro a bênção e eu ministro a vitória na vida dos adoradores. Quem pode adorar nesta noite, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, glorificando. Deus abençoe.